A programação de hoje vamos estar aí entrevistando o irmão Moisés, que teve uma vida lá no mundão, né? Que hoje serve de muito testemunho aí, muitas pessoas, né, viveram da mesma forma que o irmão Moisés e hoje, para a glória de Deus, estão aí na presença do Senhor, né? Em programações passadas aí tivemos uma entrevista com o diácono Jonas Moraes, que é supervisor aqui, melhor dizendo, secretário da capelania aqui da nossa região, e tratamos um pouco sobre o assunto da capelania, e hoje temos aqui alguém que foi recuperado do mundo das drogas, do mundo do crime, e nós vamos estar então conhecendo um pouco da história do irmão Moisés nesta noite, neste momento. Então, já volto a ressaltar aí, envie o link para mais alguém. Quem sabe você conhece alguém que tem um testemunho meio parecido com isso, ou está vivendo já em um momento desses na sua vida e você quer mandar um testemunho, né? Mande o link para essa pessoa para que ela possa ter aí, então, um testemunho para a sua vida. Quem sabe vai ser aí uma forma de você conseguir evangelizar alguém nesta noite, amém? Glória a Deus. Irmão Moisés, antes de nós entendermos um pouco Amém. de tudo, como começou aí, né, a sua turbulência, né, na sua vida, quando o irmão nos conta um pouco como foi a sua conversão, quando que o irmão se converteu, como que foi, quanto tempo mais ou menos o irmão tem de cristão? De cristão nós estamos, eu e minha esposa temos, se não me falha a memória, desde 2016, irmão. Desde 2016. Desde 2016. Nós conhecemos em 2015. E em 2016 eu tomei uma atitude de, na verdade, desespero, de há muito tempo já, dos prazeres que a vida nos dá, né, irmão? Sim. E 2 semanas eu trabalhava numa obra, eu era mestre de obra. Aí não tinha prazer, irmão, não tava nada me dando prazer. Mas chegou numa sexta-feira, ela fazia curso no colégio à noite. Eu busquei ela da escola e sentamos um na frente do outro e conversei com ela. Disse que a partir de hoje eu tinha tomado, né, naquele dia, tomado uma decisão. Glória a Deus. Aí ela ficou espantada, né, que tipo de decisão é que eu tomaria. E eu disse pra ela que eu ia entregar minha vida a Jesus. E tanto foi que no sábado, que eu sabia que tinha culto aqui, né? Na Ney Vilas Boas, aqui no bairro Botucaraí. Como eu moro no bairro Missões, eu vim para a igreja no culto à noite. E foi uma benção, irmão, foi uma benção. Foi uma benção, uma alma desesperada, uma alma à procura de uma saída, de uma solução, de uma situação de calamidade extrema. Não tinha mais solução para o prazer deste mundo, não me dava mais prazeres sobre a minha vida. Então eu sabia, irmãs, que tinha alguém que podia me ajudar, alguém que podia me escutar, alguém que pode me abraçar, que pode me dar o seu carinho, pode me dar a sua atenção, podia fazer algo por mim que eu não conseguiria mais com as minhas próprias forças. E eu me lembro, irmã, sabe, quando o dia de culto ali, eu me lembro da entrada, quando eu entrei na segunda cadeira ali, sabe? Quando a gente é um visitante, a gente senta sempre nas primeiras cadeiras lá atrás, né? Sim. Quando eu me sentei, assim, a minha esposa sentou também ao meu lado, lá no lado das irmãs, eu não dei importância, sabe? Algo assim, não me deu mais importância, assim. Eu não me lembro do hino que a irmã estava cantando. Aí eu comecei a escutar aquele louvor. E logo eu já estava em lágrimas, logo eu estava já, sabe, assim, me derramando na presença, assim, eu só estava, na verdade, esperando aquele momento que de muitas vezes que eu fui na casa do Senhor, né, atrás, no meu passado, e saía, ia pra loucura de novo, né, pras drogas, ia pro crime. Eu só queria que o pastor, o irmão que tivesse, né, e me diria aquela palavra lá. Quem quer aceitar Jesus que passa aqui na frente. Foi glorioso, irmão, por causa que... eu sinceramente, irmão, eu sou chorão, sabe, bem emotivo. Daí eu comecei a chorar, eu vi pra minha esposa, tava chorando. Quando ele fez o convite, eu fui e ela foi junto também. Então foi glorioso, irmão, porque quando eu disse pra ela que eu ia aceitar Jesus,
E eu sabendo que ela era uma ex-católica, ela disse, não, eu vou junto contigo. Então isso foi prazeroso, Sim. entendeu? Mas é gratificante assim, irmãos, é glorioso. Às vezes eu fico pensando, sabe, lá atrás no começo, né? Quando a gente principalmente passa por uma aprovação, a gente passa por algo que Deus está lapidando a nossa vida, a Deus permite que a gente olhe lá para trás, mas veja, tão gratificante e glorioso que é o nosso Deus, né? Porque a sua palavra é forte, é firme e verdadeira, que ele nos tira, né, ele nos tira, irmão, desse lamaçal, ele nos tira da ação maligna deste mundo e faz nos assentar perante os príncipes, que são ali os nossos irmãos, nossa família. Deus me deu uma família nova, uma família revestida com poder e glória, e isso é glorioso, Sim. mano. Glória a Deus. Então está aí, então, né, em 2016, então faz em torno de 7 anos. 7 anos. 7 anos, né, que o irmão Amém. decidiu, tomou uma decisão, e pelo que o irmão falou ali, então, antes o irmão já teve algumas oportunidades de estar na casa de Deus, Sim, já tive ouvia falar de Jesus. muitas oportunidades, mano. Muitas. Tive a oportunidade de eu estar como eu fui usuário de crack, fui cheirador, fumei maconha, eu nunca fui de me aplicar, não é, a gente tem que falar a verdade, né, irmão? Sim. E bebia, né, então usando essas químicas eu era muito uma pessoa bruta, uma pessoa muito paga pra ver, que nem a gente fala lá em Porto Alegre, que a gente é uma pessoa que a gente não, o usuário de droga não tem assim a capacidade de temer as coisas, ele enfrenta as coisas. Então, de estar no meio da esquina, nas esquinas, assim, ou transitando na rua em busca de uma droga, e via lá os irmãos que tinham uma igreja lá perto, numa boca de tráfico, lá onde eu ia, onde eu residia, também morava ali perto, eles passavam para o culto, muitas das vezes alguns não falavam nada mais, a maioria que me conheciam, chegava assim, me dava um abraço e dizia, Deus te ama, vamos lá no culto. Então, por onde a gente andava, sempre tinha alguém. Deus, naquela época eu não entendia o que Deus queria fazer na minha vida, né? Sim. Mas hoje eu já entendo. Glória a Deus. Então, né, como na verdade é a realidade de muitos, né? Muitos. Na verdade, hoje em dia, eu acho assim que alguém que tu parar na rua e perguntar se já ouviu falar de Jesus, com certeza ele vai dizer que já ouviu. Nem que seja a frase Jesus te ama, ele já ouviu. Com certeza. Né? Então, a gente vê o quanto é importante também, você que está nos escutando aí, o quão é importante a gente não desistir de falar de Jesus para as pessoas. Né? E um dependente químico, ou um presidiário, ele reconhece, irmão, não adianta a gente querer enganar, porque os olhos, né, eles fitam os olhos, eles ficam fixos no seu olhar. Então eles reconhecem o que você está falando é uma verdade, porque quando a gente vai fazer, que nem aqui em Soledade, né? Quando eu encontro alguns rapazes que me viram, quando eu andava no mundo aqui, e viram a transformação de vida, a mim me doeu. Ele chegou em mim e disse assim, Moisés, como é que tu conseguiu parar? E ele naquele estado. Sim. E eu olhando ele daquele estado. E ele pediu uma oração naquele estado, num cheiro, né? Um cheiro que a droga transpira no nosso corpo, assim, é um cheiro horrível. E o cheiro de cachaça junto também. Então, eu não me importei, a gente tem que abraçar essa alma. A gente tem que olhar assim como Jesus me olhou. Sim. Jesus não me condenou, Jesus me olhou por uma alma batida, uma alma sofrida, e ele me resgatou. É assim que nós temos o dever de olhar para essas almas que se encontram assim. Sim, então a gente vê a importância aí de muitas vezes a gente erra. A gente sabe que não é para todo mundo um tipo de evangelismo, por exemplo, para um drogado, para um bêbado, para um viciado, não é para todo mundo. Há pessoas que têm medo e tudo bem, né? Tem pessoas que têm medo até mesmo, por exemplo, de entrar num presídio. Tem pessoas que jamais vão fazer porque tem medo, né? E, claro, é viável. Se reguardam, né, gente? Isso, Então, tá no direito da pessoa, mas a gente precisa entender que sempre que houver uma oportunidade, a gente não descarte ela, né? E é muito importante que tenha pessoas, né? Como no caso do irmão, né? Passavam para ir para a igreja e sempre lhe falavam algo, né? E por mais que lá o irmão nos converteu lá,
né? Mas depois, tudo isso, com certeza gerou um passei resultado. por um processo bem doloroso, né, irmã, na minha vida, né? Passei por tentativa de morte, né? Uma das piores tentativas de cinco tentativas que eu tive, a última foi a pior em 2011, depois que eu saí do sistema do semiaberto. Eu tive uma condena de 7 anos e 8 meses, fora as outras que eu já tinha puxado, mas essa foi a pior. O meu artigo era um 55180, furto e roubo de veículo, né? Nós tínhamos uma quadrilha lá em Porto Alegre que só lidava com clonagem e roubos de veículo naquela época. Foi se acumulando, sabe, mas lá vai se acumulando. Chegou num determinado tempo, o juiz me deu uma sentença. Aí dessa sentença lá, eu fiquei 3 anos, puxei 3 anos fechado, no Presídio Central, na Avenida Rossi 1100 ali, no antigo pavilhão C. Eu puxei na C1 e tinha a C2, o 2 pisos, a 3 fechado. Aí dali eu ganhei a possibilidade de ir pro semiaberto em Mariante. Cheguei em Mariante, fiquei mais 8 meses, sem poder sair pra rua. Aí como a gente fala lá como é um colégio, né? Ou se tu não faz se tu não complica na casa, tu ganha. Eu tive uma passagem de 7 dias de visitar a minha mãe, visitar meus familiares. Aí na saída temporária eu retornei. Aí ganhei só não ganhei a tornozeleira, ganhei pra prisão domiciliar. Aí chegando lá, já tinha armado quando eu fui morar lá. Como já era outra, na vila onde eu residia lá, tinha outros que comandavam. E eles estavam matando os antigos. Aí eu cheguei lá, já tava tudo armado. Aí eu vi, irmãos, a arma, sabe, negar. 3 vezes uma pistola negar. Aí, como eu sabia que tinha Deus, eu só pensei assim, meu Deus, e meus filhos, e fechei os olhos, esperei a bala. Aí, sabe, irmão, é tremendo. E aquilo assim, ó, Deus me livrou de uma maneira que apareceu um homem lá, não sei de onde, dizendo que eu era filho dele, que eu era filho dele. Aí se abriram todo mundo ali e eu consegui escapar. Né? De tanta cicatriz que eu tenho na minha cabeça aqui, são de coronhada, né? Daí eu tenho um tiro também no braço que entrou, que saiu aqui atrás, de 380 da brigada. E tantos fatos assim, mas as questões, irmão, sobre isso é tudo os projetos de Deus. Eu vejo assim, irmão, eu podia, se, né, porque cega as coisas do mundo no cego. E hoje eu fico pensando, Senhor, se eu te encontrasse mais cedo na minha idade, né? Que tantos privilégios o Senhor ia ter para mim. Mas eu aceitei Jesus já de uma certa idade, com 30 e poucos anos. Hoje eu tô com 40 anos, né? E quantas, assim, a falar assim, mas quantas... Tem irmãos que tem, talvez no seu coração, às vezes acende uma chama de fazer e algo impede, se tranca. Não, irmãos, fazer. Às vezes, porque às vezes o usuário de droga, se tu sabe, ou um ex-presidiário, ele não precisa tu dizer que Jesus é homem, ele sabe. Sim. Às vezes é por uma pequena atitude. Por exemplo, não vem visitar na igreja, aí, né, ali sentar ao lado, dar o apoio que ele precisa, fica ali com ele. Ou um abraço, se conhece na rua, né? Tem muitos que pedem oração no meio da onde parar e fazer a vontade de Deus, não se envergonhar. Trazer aquilo ao qual, porque o crente, nós temos que se preparar, irmão. É um período de tempo que agora, pela graça de Deus, né, já falei ao meu pastor, que eu já paguei tudo, irmãos, e só falta tirar que é um pagamento que surge no decorrer do processo. E eu não tenho, irmão, no momento agora, mas eu sei que o meu Deus vai prover, vai me dar algo necessário, um trabalho. Eu já trabalho, mas algo por fora que vai render e vai suprir pagar aquele valor para mim poder fazer algo, porque é gratificante, irmão, entrar nos presídios, ir em lugares que às vezes irmãos se receiam ir em bocas de tráfico, se receiam ir
Não, mas é pegar aí, porque Deus provê. Se Deus colocar no teu coração de ir fazer a obra missionária ou de ir levar uma palavra para usuário de droga numa boca, vai e faça. Que Deus Sim, já proveu. sim. Então a gente vê aí que a gente acabou meio que entrando já numa das histórias, né? É, E eu tinha uma pergunta aqui que eu ia fazer pro irmão sobre se o irmão tinha algum livramento, e um desses, então, realmente foi, um né? desses Deus foi livrou da da pergunta ali, morte. né, mano? Isso, aham. Porque a gente vai falando, irmão, Sim, sim, vai vamos surgindo, se né? E envolvendo, né? essa, Maravilhoso que esse é o Deus quer foco, fazer. né? A gente vai. Mas então aí, mas depois o irmão pode falar assim, vamos voltar nessa pergunta, vamos. Porque com certeza muitos livramentos, né? Se o irmão tá aqui hoje, Amém? é porque Deus deu muitos livramentos. Mas assim, pra gente contextualizar melhor, eu gostaria que o irmão falasse um pouquinho como que o irmão entrou, assim, no mundo do crime, das drogas, com que idade, assim. O irmão pode, já nessa pergunta, falar um pouquinho como é que era o seu contexto familiar também, Amém? se, né, como é que foi toda essa questão, né? Quando o irmão iniciou aí, né? No mundo das drogas, a maioria pensa que já pai era drogado, mãe era drogada. Não. Eu, com 16 anos, já fumava maconha, fumava cigarrinho e me achava um malandro. É, Normal da juventude, né? normal da juventude, né? E aquela questão que naquela época o pai e a mãe retrucavam: onde é que tu vai? Não, eu que sei. Eu que sei, eu que sei. Né? Hoje a geração de hoje já é diferente, né? Já tomam por si próprio. Acho que com Sim, 16 anos já querem ser é. todos dicionários, né, irmão? Mas naquela época lá, meu pai era cristão, minha mãe também, minha irmã e meu irmão mais velho. Nós somos entre 4 irmãos, 3 homens e uma menina. Hum, Hoje já o mais velho é falecido, o mais velho dos homens é falecido, só tá a menina. uhum. Então nós já conhecia. Eu ia, irmãos, eu ia na igreja, lá na Assembleia de Deus, era bem em frente de casa, não tinha como não ir. Sim, Participava de escolas dominicais, eu me lembro, irmão, tinham coisas que se algum um dependente químico que foi transformado, que Deus o libertou, sabe? Uma coisa eu falei para alguns que o diabo ele tira pensamentos bons, você perde o amor, você perde a alegria. E eu me lembrei desse pensamento quando eu estava puxando o Cimeberto aqui em Soledade, né? Eu pedi para Deus bastante, eu quero me lembrar lá, quando eu sei que eu ia lá na tua casa, eu, mano, vem assim, sabe? Tremendamente, assim, um foco, assim, do que eu ia. Eu ia lá dar uma sopa, tinha que falar um versículo para poder ganhar a sopa. olha que interessante. Era uma irmã autônoma, uma irmã de cor, a irmã Nadir, e uma senhora lá que eu não me recordo do nome aqui. Mas eram bênçãos, ela nos ensinava, e eu falava, cada um tinha que falar um versículo, Sim, né, para nós poder dar sua era orado. Então isso foi plantado. Aí eu, aos 16 anos ali, foi, né, o pai e a mãe queria já sair pra rua, porque todos os colegas e amigos saíram pra rua. sim. Com 18 anos comecei a conhecer a cocaína. E também já arrumei uma companheira. Com Ah, 19 anos já era pai bah, da primeira mulher, né, que eu tive, sim. primeira esposa. Aí depois tive o segundo filho. Mas nesses decorrer dos 18 aos 20 anos, meu irmão mais velho ele já estava nessa quadrilha aí. Aí é onde eu entrei. Ah, foi, na verdade, então, entrou junto com o irmão, Ele né? entrou junto com meu irmão, Na... sim. Aí depois, irmão, é um testemunho comprido, mas eu vou Pode, emendando ficar à ali. vontade. Aí do meu irmão passou para meu pai se desviou, mãe se desviaram. Aí foi tudo só em família numa casa onde nós morávamos lá que era difícil acesso e a brigada não conhecia. Então se tornou já grande em família e outros rapazes que tinham lá que faziam a técnica de fazer a clonagem, Uhum. de lidar com os números. Aí conheci, naquela época lá não existia o crack. O crack foi para lá, se eu não me engano, em 2005 ou 2006, por aí. Aí conheci o crack. E só pra atualizar, isso em Porto Alegre, né? Isso foi em Porto Alegre. O irmão é de lá, natural de Sou lá, né? natural, sou Isso. nascido e nasci e me criei em Porto Sim, Alegre, na aham. Lomba do Pinheiro. Aí, irmã,
conheci essa droga aí, foi no momento que eu conheci e não consegui mais largar. Por causa que o meu organismo, existe pessoas com diferente organismo. O meu organismo, eu usava droga assim e não ficava doidão que nem uns, né, vamos dizer a palavra, ficava catando pedrinha no chão, não. Perdão. Eu era, como eu gostava de adrenalina, sabe? Eu curtia essa adrenalina. Então eu usava normal e conversava assim normal. E muitos se assustavam. Como se não fizesse um efeito, sim, assim. não fizesse, me deixava mais louco do que eu já era. Sim. Aí ali fui conhecendo, mas fui me envolvendo cada vez mais no crime. E fui assim. Aí quando me pegava em flagrante, ia, ficava 2, 3 meses, saía. Ia assim, irmão. Ia assim. Mas nada do que eu não ouvia das questões sobre Jesus, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, né? Depois de um certo tempo depois a minha mãe quis se afirmar, meu pai se afirmar, não conseguiram, aí saíram de volta. E foi assim, mano, essa batalha constante foi assim. E eu me lembro de um fato, irmã, de um fato que eu me lembro que minha mãe já é falecida. Ela faleceu aqui em Soledade. Ela, uma vez, eu entrei, porque a droga, irmã, eu cheguei num estado que eu já tentei me suicidar. E eu ouvia uma voz bem assim, ó, não tem mais chance pra ti, ninguém mais te quer, tua família te rejeita. Eu já morei na rua, irmã, morei no centro de Porto Alegre. E para não incomodar minha mãe e meu pai, eu morava, tinha um mato na subida da Lomba da 4 lá, perto de uma caixa d'água. Eu morava lá, botava as roupas, dormia lá em cima de umas pedras lá. E lá de dia tinha muito lagarto, era lá o meu canto, eu usava droga lá em cima. Roubava durante o dia, de noite eu ficava lá, passava lá direto. Muitas vezes sem comer, só usando droga. Aí chegou nesse fato que eu queria tirar minha vida, Deus foi misericordioso comigo. A minha irmã começou um tempo antes, voltou para a igreja e estava firme nos caminhos do Senhor. E eu tô numa casa abandonada lá, uma jovem, uma menina que era minha namorada naquela época. Porque das drogas tu perde família. Sim. Eu abandonei meu lar, né, com tudo dentro, abandonei meus filhos e me joguei mesmo assim. Fui uma cobaia de Satanás, fui uma mula mesmo do diabo. E eu tava lá nesse lugar e eu ouvi aquilo bem claro, assim, mano, era um arame farpado, tinha uma viga em cima, desenrola ali, ela não vai conseguir te levantar. E eu comecei a chorar e me travou, eu comecei a me tremer todo. E eu disse, não, eu começava a chorar e falar alto. E eu disse assim, ó, se tu existe, traga minha irmã aqui onde eu estou. Bah, irmão, só vi um carro parar lá na frente do mato, que essa casa era escondida, era uma casa que foi só levantar as paredes e abandonaram. E criou muito mato, que só não se via a casa, e ninguém que estava lá dentro. Aí só tinha a trilha, assim, que era já um lugar já para usuário ali. E eu vi assim, eu sentado chorando assim, eu vi que assim, porque nas famílias a gente tem um apelido, sabe? E eu era chamado de velho. E eu vi aquela voz assim, velho, o que tu tá fazendo aí? Quando eu olhei pra ela assim, comecei a chorar. Aí eu chorei mais. E ela me abraçou, ela disse, Deus me trouxe aqui. O Espírito Santo de Deus falou, eu tava indo pra igreja agora e o Espírito Santo de Deus disse assim, para aqui e entra ali. E sabe, eu disse assim, basta, Senhor, tu existe mesmo. Então são coisas que eu me recordo, são coisas que uma questão era, depois que a minha mãe aceitou a Jesus, uma coisa, ouvinte, de mães, de parentes que se encontram nesse estado, de alguém que você conheça, nunca deixe de orar, nunca deixe de clamar ao Senhor. Às vezes não é do nosso tempo que Deus quer fazer a transformação de vida nessa pessoa, nessa alma. É no tempo de Deus. A sua própria palavra, no livro de Eclesiastes, diz que é no tempo, há um tempo para todas as coisas, é no tempo de Deus. Então, seja um intercessor por essa alma.
seja intercessor em todas as vezes que você dobrar o seu joelho, ou quando você estiver caminhando, seu trabalho, não importa onde, se lembrou dessa pessoa, clama ao Senhor, liberte aquela alma, Senhor. Sabes que eu estou orando por ela, liberte aquela alma. Porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo tem muitos seus efeitos. E a minha mãe chegou numa vez que eu cheguei muito, muito drogado, essa vez que me deixou também bem perplexo da imagem dela. Que eu cheguei em casa e comecei a chorar em desespero. Porque, irmãos, usar a droga o dia inteiro, noites, não é fácil. Então, eu já não aguentava mais, eu não conseguia parar, eu não aguentava mais. Aquilo ali era a minha vida, aquilo ali Sim. era a minha alma ali. Eu cheguei em casa sem dinheiro, sem nada, sem nada. Vendia minhas roupas, tava de chinelo de dedo, uma bermuda e uma camiseta de física. E um frio, irmão, um frio. Chego em casa, comecei a chorar no quarto, minha mãe pegou, por que tá chorando, meu filho? Por que tu não larga essa porcaria? Daí eu digo, mãe, eu queria, mas isso é maior do que eu. E ela me abraçou e disse, não, meu filho, eu tô orando contigo e Deus vai te libertar. Deus vai te libertar. Então são coisas assim, irmãos, que ficam marcantes na vida da gente. Sim. Porque naquela época eu nem tinha esse entendimento que Deus me dá e me deu hoje, nos dias depois que eu aceitei a Jesus, porque ela intercedia e as suas orações faziam efeito. Sim. É maravilhoso a importância, né, da oração, realmente, é que nem... Logo acredito aí que nós vamos ter outros entrevistados também que viveram, né, mesmo da mesma forma que o irmão, por exemplo, os meus próprios tios, né, um deles, o quanto foi orado, né, que digamos assim, que a gente diz que foi o piorzinho, né, da família, que se afundou mesmo, né, nas drogas, no testemunho dos irmãos. Isso, E hoje, pra glória de Deus, mas foram muitos anos orando. E hoje, às vezes, até eu mesmo, como sobrinha, né, deles, eu lembro deles quando era criança, né, que eles viviam nesse mundo, e eu olhar hoje com família, pregando na igreja, parece assim, meu Deus, nem parece aquele que... E a gente olha, irmão, né? assim, e contempla assim, como pode, né? E a gente vê como Deus é maravilhoso, irmão. Sim. Como Deus faz as coisas, tudo que Ele fez maravilhosamente. Sim. Então ele transforma aquilo que é impossível aos olhos da humanidade, que é impossível aos olhos dos familiares, que todo mundo rejeita, todo mundo condena, todo mundo aponta, todo mundo olha, um olhar constrangedor, um olhar de superioridade, que aquela pessoa é menos. E Deus faz virar assim numa forma tremenda, né? Deus é poderoso, né? E tudo isso com a persistência de oração, né? Como no caso do irmão aí, tinha pessoas orando pelo irmão esse tempo todo, né? Além daquelas que iam pregando, iam falando de Jesus, Sim, né? Deus e tudo isso, na verdade, mesmo que, né, não deu ouvidos lá atrás, mas tudo foi se gerando para que no momento certo, né? É a mesma coisa que o irmão disse, tudo tem o tempo certo. Eu acredito dessa forma. Que às vezes a gente pensa assim, mas por que Deus permitiu acontecer tal coisa? Se lá Deus permitiu que eu ouvisse a palavra, por que Deus não deu força para se entregar para ele lá? Mas às vezes Deus ele quer gerar na vida de alguns esses tipos de testemunhos. Porque imagine assim, se todos nós, quem sabe, quando nascemos, já estamos conhecendo Jesus, já estamos na igreja, que testemunhos que ia haver? Sim. De que forma ia resgatar outras pessoas, né? Então eu acredito sim que alguns Deus vai permitir que o diabo, assim, ó, né? E pra depois gerar vida, gerar testemunho. E pra glória de Deus, irmão, quando eu botei os pés, né? Quando eu botei os pés, eu tinha 2 filhos, né, irmãos? Eu tinha o Alexander. Não, eu tinha um filho, eu tenho 2 filhos. Só que um é falecido. Eu tenho só o Andrews. Eu mesmo botei o nome dos meus filhos quando nasceram. O Alexander já é falecido. Então, quando eu botei os pés lá um dia que eu fui velar ele lá, irmãos. Eu posso falar disso? Pode. Né? Uma prova, irmãos, que depois de um ano de convertido, eu
Nós entramos aqui numa campanha de oração no sábado, da meia-noite a 1. Ai, tava tão glorioso, irmãos, tão glorioso essa oração. E se envolvendo com as coisas de Deus. O primeiro amor é bênção, né? Mas aquilo irmão, vamos orar, vamos. Ô, irmão, vamos lá fazer vamos. Ô, irmão, vamos. É glorioso, Deus Sim. faz acender aquela chama. Mas depois chega o momento da aprovação. Uma aprovação que eu jamais esperava, irmãos. Eu vim num culto num domingo, isso aí foi em 2017. Depois de lá no finalzinho, foi em setembro. Dali já fez um ano, se eu não me engano. Um ano eu tenho anotado lá em casa, eu não trouxe e nem carrego, para não estar me lembrando muito. Sim. Mas meu filho, ele tinha 17 anos naquela época. Ele era gerente lá onde eu morava, trabalhando para uma facção de Porto Alegre lá. Aí ele saiu da gerência, entregou tudo lá e foi conhecer uma menina lá e foi fazer a sua vida. Mesmo assim, eles não aceitaram. Num domingo, num culto, eu tava aqui, assim, quando eu botei os pés na igreja, que eu senti uma dor forte, irmão, no peito. Senti um mal-estar. E eu disse, tomara que não me dê oportunidade, Senhor, misericórdia, mas, eu tô ruim, Senhor, o que será que tá acontecendo? Mas tudo normal, assisti o culto, aí o irmão me chamou a oportunidade, cantei, sabe, cantei assim, para mim parecia sem efeito, sem gosto, sabe, de louvar. Não entendi nada, irmão, mas aí tava um pastor naquela época aqui, o irmão nos convidou para jantar ali com ele, jantamos. Cheguei meia-noite em casa, o telefone começou a vir mensagem. Perdão, irmãos. E fui ver as mensagens, logo em seguida que eu tava olhando mensagem, ligou uma tia dele, chamada Luana. Disse, Moisés, tem uma notícia para te dizer não muito boa. Eu digo, mas o que foi, Luana? Digo, acabaram de matar teu filho aqui agora dentro de casa. Digo, irmãos, eu não acreditei, irmãos, porque você é recém ouvindo uma benção para receber uma notícia dessa, Sim. né? Aí eu comecei, me joguei no chão, digo, Senhor, mas como tu pode deixar isso? Sabe, naquele momento eu comecei a pressionar Deus de uma maneira que não era, que Deus, eu sei que não era Deus, irmão. Sei que a culpa não é de Deus. Sim. Daí eu parei um pouco, a minha esposa me repreendeu, não sei o que ela falou lá, irmãos, e eu digo, Senhor, o Senhor tem misericórdia, mas se for isso, Senhor, eu não tinha dinheiro, irmãos, para ir lá. Não tinha nem dinheiro para muito menos comprar um caixão. Não tinha dinheiro para nada, irmão. Na verdade, eu ia dizer, não estava preparado para isso. Tava preparado. Na verdade, a gente nunca está, né? Mas, né, geralmente, às vezes a pessoa tem um troquinho guardado, uma fonte de onde tirar, né, se caso aconteça. Mas no caso do irmão, não tinha de onde, né? Não tinha recursos. Sim. Mas o pastor disse assim, irmãos, eu tenho R$200 ali e eu estava recebendo seguro-desemprego naquela época. Disse, não, pastor, vamos lá e eu lhe pago tal dia. Mas vamos lá. Daí o pastor com aquela calma, sabe, mano? Porque eu cheguei aqui na igreja, eu vim de a pé, eu moro um pouquinho longe, lá vim de a pé, minha esposa, e o meu filho mais novo tava residindo aqui comigo. Ele tava morando aqui comigo. Uhum. E ele não entendeu mais nada, porque ele também não... Isso foi um impacto, sim, que jamais esperado. Sim. Chegamos aqui, o pastor tava orando. Aí eu disse, não, irmão, aconteceu isso, eu quero ir. Aí me levou. Disse que tinha uns R$200 e estamos descendo. Irmãos, eu chorei, irmão, e aquilo, sabe, aquele sentimento, fui entendendo por que aquela dor, que eu senti, aquela coisa que eu senti. E fui chorando, fui falando com Deus, Senhor, eu não tenho nada. Irmãos, lá na metade do caminho, assim, eu já não tinha mais o que chorar. Eu disse assim, bom, Senhor, se aconteceu, amém. Né? O Senhor me deu, o Senhor, né, que seja a sua vontade. Ele conhecia a tua palavra, ele era conhecedor da palavra, ele conhecia Deus, ele ia nas igrejas, ele gostava de cantar, só não tomou uma posição com Deus. Sim. O senhor sabe de todas as coisas, eu vou enterrar ele como indigente mesmo, lá na Santa Casa. Irmãos, cheguei lá atrás do Palácio da Polícia, que é o Instituto Médico Legal lá.
Não tava até nesse princípio, eu não tava acreditando, irmãos, porque eu queria ver o nome dele lá. Cheguei lá, o guarda me tratou com maior desrespeito lá, e disse assim, ô meu amigo, tô vindo lá de Soledade pra ver o meu filho aqui. Daí ele, passa, me desculpa que, eu tô a noite toda, tá, mas daí tu vai tratar a gente toda hora assim. Só quero ver se meu filho tá indo, tá aí no nome. Ele olhou assim, digo, digo, o senhor nem sabe, né? Essa noite foram 24 jovens naquela noite que perderam suas vidas. E ele foi o 23º. Aí tava lá, Alexander Miranda Mota. Mano, ali foi uma facada, assim, né? Como a gente diz no português, Sim. não foi uma facada que eu tomei. E comecei desespero, chorar, chorar, chorar. Aí, bom, irmãos, enfim, Deus proveu o caixão. Meu irmão que recebeu estava preso naquela época também. Ele estava vivo naquela época. Uhum. Foi uma coisa tremenda. Minha mãe faleceu primeiro. Depois vinha acontecer isso com meu filho. Depois foi meu irmão que veio a falecer. Porque meu irmão ganhou uma indenização e me mandou o filho dele lá para comprar tudo, irmão. Comprei tudo. E daí, como eu não gosto de esbanjar as coisas, eu fui comprar o caixão mais barato, irmão. Mas o caixão mais barato custava 3.500. Aí eu digo, meu Deus, e o meu sobrinho falou assim, tio, meu pai disse que não é pra pessoa se importar com dinheiro, que o dinheiro é pra pessoa comprar. Eu digo, tá, meu filho, amém. Aí comprei a coroa, fiz um enterro digno. Aí, até a lápide, irmão, sabe? Proveu, veio tudo o dinheiro. Então, assim, hoje eu entendo que Deus é maravilhoso. Deus viu a situação que eu me Sim. encontrava. Para mim, não foi uma perda, um filho. Foi o meu filho. Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Sim. Só que assim, irmãos, foi difícil para mim porque para te orar por uma pessoa que tira a vida do teu filho, irmão, é difícil. É. E eu fui do mundão, irmãos, eu sei como é que foi. Uma perseguição, né? Eu disse, senhor, podia ser comigo, mas o senhor permitiu, né? O senhor permitiu assim, amém. Mas o senhor me deixou o outro, amém. Então, irmão, são coisas que foi uma aprovação que eu vou carregar pro resto da minha vida, a experiência, Uhum. né? E Deus me deu mais um filho, eu tenho hoje com a minha esposa, que não é meu, é um filho dela, que é o Luan. Ele é autista, aprendo com ele bastante, né? E fora os filhos que Deus nos dá, irmão, na verdade, filhos que são nossos jovens da nossa igreja. Então eu agradeço muito a Deus. E isso foi uma dor, irmão, uma trágica, sabe? E mais me fez pensar mais ainda e estar firme em Deus. Eu podia abandonar tudo, né, irmão? Sim. Podia abandonar tudo e voltar. Mas eu olhei para trás, irmão. Eu olhei para trás e disse, se eu largar agora, e eu tive convite, irmão, para ir de atrás, para matar os rapazes lá. Os caras estavam tudo lá, me convidando para fazer a vingança. Que ele era um guri muito querido. Daí eu disse, não, eu não quero mais. Aí chegou na parte que foi um irmão lá, o pastor foi buscar um irmão lá em Cachoeirinha para ler uma palavra, sabe, lidar. Uhum. Aí ele passou e ele chegou e disse assim, eu tô pedindo para Deus me dar um pouco da tua dor. E eu disse, que coisa, né? Eu olhava, irmãos, ele de um lado, o rostinho dele perfeito, do outro lado, o rosto dele furado, a bala. Ele tomou um tiro de misericórdia no olho. Sabe, irmão, sabe ver o teu filho perfeito e um filho daquele estado? É horrível, irmão. Mas, em nenhum momento, eu neguei a Jesus. Glória a Fiquei Deus. calmo, permaneci tranquilo. Aí o irmão leu a palavra, ele me deu a oportunidade. Irmãos, foi gratificante, sabe por quê? Porque naquele cemitério lá, ele foi enterrado e velado no Jardim da Paz. Aí eu conheci, irmãos, todos que são desviados aqui lá. Que quando me viram eu falei assim, ó, e eu das minhas mãos, eu lavo minhas mãos, aqueles que tiraram a vida do meu filho. Né, irmãos, e falei uns versículos da Bíblia, não me recordo a qual, mas sei que Deus me deu ali palavras abençoadas e falei, ó, muitos que aqui estão, né, daqui nós sabemos que daqui não adianta mais nada. Daqui não adianta eu chorar, me espernear. Não adianta, irmão, já aconteceu. Mas tome um propósito na vida de vocês. Tome um propósito. E muitos ficaram ali irmã Débora, que a gente vê que pessoas vendo a maneira que eu me encontrava antes
E eu falando ali, irmãos, né? Já sendo um servo de Deus, eles viram, porque eu vi os olhares de muitos. E vieram, me abraçaram, deram os pêsames, tudo ali. Sim. Aí a gente vê como Deus faz as coisas perfeitas, né? Eu digo assim, mano, eu digo numa parte assim, ó, minha, que naquele dia ali Deus fez o encontro entre eles ali, até da minha própria família, que são tudo desunidos, e se uniram naquele momento ali. Deus fez algo, meu, Deus está trabalhando. Sim. Deus trabalhou e está até hoje, não. Né? Deus tem suas maneiras, seus meios de trabalhar em nossas vidas. Sim, é. Na verdade, ali o irmão teve a oportunidade até de mostrar o poder de Deus, né? O poder de Porque Deus. aqueles que estavam ali conheciam o irmão antes, e depois ali lhe vendo numa situação daquela, que com certeza eu acredito que se o irmão tivesse no mundo, o irmão ia querer fazer vingança. Sim. Né? Então, digamos, as pessoas que lhe conheciam, ali sabiam que o irmão era capaz disso. Sim. E ali o irmão calmo, tranquilo, como um cristão, né? Falando, né, porque eu era e Deus nos lapida, irmãos, em todos os aspectos da nossa vida. Sim. Eu era um cara brigão, bruto, pagava assim, me falava qualquer coisa, já partia pra cima, assim, estourado. Né? Nessa parte a gente tem que estar mais orando, que eu ainda estou um pouquinho estourado. Né? Mas, irmãos, é gratificante porque naquele momento, assim, Deus me deu uma calma, Sim. uma tranquilidade. O agir do Espírito Santo na vida da gente ali, ó, envolveu numa coisa ali que... Eu cheguei no momento e disse assim, Senhor, se naquele momento, sabe, irmãos, que nem eu passei, eu falei em cima do corpo dele ali, Senhor, eu quero que o Senhor tire... Eu pedi assim, irmãos, sinceramente pedi assim, Senhor, tira esse sentimento, essa dor. Se naquele último momento ele clamou o teu nome, porque ele estava vivo, irmãos, ele estava vivo, a tia dele achou ele vivo, com um tiro no olho ainda vivo, morreu nos braços dela. Então, sabe, irmãos, que são situações assim que eu já contei meu testemunho dessa parte aí, sobre meu filho, e irmãos diziam assim, ai, se um filho desse meu morre, ai, acontece isso, ai, eu me mato, meus irmãos, o que é isso, irmão? Não, irmãos, misericórdia. Um amor humano, não, né? Um amor humano, não. Deus dá, Deus pode tomar assim, irmãos. Então tem maneira, às vezes, irmão, eu entendi algo assim, ó, que foi feito por pessoa, pode ter feitas pelo diabo, irmão. Mas se deu a permissão de Deus, porque Deus chegou o momento dele, chegou o tempo. Há um tempo meu, há um tempo da irmã, há um tempo para todos. Nós não vamos viver para sempre, irmão. Sim. Vai chegar o momento que nós vamos ter que descer a sepultura, voltar ao pó. Né? Sim, e na verdade é questão das escolhas também, né? Querendo ou não, a gente vai ter consequências das nossas escolhas, como o irmão comentou, né? Ele se envolveu, infelizmente, em coisas erradas. Eu ensinei, né, irmão? Eu ensinei o certo e o errado, irmão. Quando eu tava no mundão, eu tinha armas também, mostrei as drogas, mostrei a arma, ele disse pra ele, ó, filho, aqui assim, assim, assim. Então, tem muitos pais, eu vejo assim, irmão, que reprime, meu filho não quer... Não, irmão, eu disse para um rapaz lá do meu trabalho, não, eu falei para meus filhos, ó, isso é isso, isso é... Falei, mostrei. Se quer, a vida e o mundo é assim, ó, no mundo só tem dois caminhos, é cadeia e cemitério. Né? Se tu quer ter uma vida digna, tem uma decisão de escolha para te viver, senão... Mas muitos querem caminhos errados, querem o mais fácil. Hoje em dia, nos dias de hoje, os dias de hoje eles querem um caminho mais fácil, querem traficar, querem ter poder, querem... Não, irmãos, não. Na verdade, né? Depois que acontecer, não adianta voltar atrás, né? Não tem como. E daí, como nós estávamos dizendo, né? Nossas escolhas têm consequências. Mas sim, eu creio que muito, é que nem, às vezes a gente pensa assim, não era crente e foi pro inferno. Não. Às vezes Deus deu, até porque era um conhecedor, né? Então, às vezes, quem sabe ali na agonia, Deus dá muitos. Assim como nós temos exemplo mesmo, que tem pessoas que às vezes querem criticar até a Bíblia, criticar Deus, né? Quanto a isso, mas como é que, por exemplo, um que matou 100 pessoas lá, na última hora aceitou Jesus e vai pro céu. Nem que eu tô dizendo que eu clamei a Deus ali, às vezes Deus colocou no meu coração que ele foi pro céu, não.
Sim. Deus me tirou aquela dor, me deixou tranquilo, porque eu pedi paz para ele. Sim. Eu aceitei aquilo. Eu aceitei, simplesmente aceitei e descansei. Agora, se foi salvo, irmão, isso não depende de mim, depende, na verdade, de mim, de buscar mais ao Senhor para que eu tenha um encontro naquele grande dia. Daí, não sei como é que vai ser lá, não vai ser, né? Não sei se vamos se conhecer ou não, mas Deus sabe. Mas eu pedi pro meu Deus a tirasse aquela dor, né? Se ele clamou o nome dele e eu descansei. Às vezes eu tento não queira entender errado. Às vezes que nem a gente escuta, era um. É assim, é que nem, boa, nem diz um certo ditado, morreu um bandido, ele foi um anjinho, foi pro céu. Não, irmão. Não, pá, nós sabemos pela palavra de Deus que existe um processo. Né? Existe alguém para nos julgar, né? Sim. Então, não, e nós temos o exemplo do ladrão da cruz, né, irmão? Sim. Que lá no último momento ele teve um encontro com Jesus. E ali Deus não negou o céu para ele. E o outro que estava ao seu lado poderia ter. Poderia ter tido. Se não fosse tão. Se seu ego não se envolver. Isso. Ele não olhou como ele olhou. É. Ele não viu como ele viu. Aquele ladrão, ele reconheceu que ali era o Salvador. Que ali era um homem que realmente tinha o poder de salvar. E ali, então, ele pediu que lembrasse dele, né? E o Senhor deu a oportunidade. A gente pode, né, pensar, mas ele teve uma vida inteira para se converter, por que não se converteu? Não. Era o tempo de Deus ser aquele, né? Então, a gente sabe que realmente é triste uma situação dessa, com certeza, né? Mas quem somos nós para julgar para onde foi, para onde que não foi, né? Não, não é nosso papel. A irmã puxou uma parte assim, é glorioso, mano, que eu já vi sobre o ladrão da cruz, né? E o ladrão, o ex-presidiário, se ponha no lugar desse homem, como se tivesse essa oportunidade de chegar naquele grande momento lá, tipo, Senhor, lembra-se de mim. Sim. Então fica para nós, mano, porque Deus ainda se lembra de nós. Só basta nós querer aceitá-lo ou não. Sim. E buscar, mano. Não adianta ficar com os braços cruzados, não. Quando chegou o momento de parar, no momento fui eu que tomei a decisão. Então é isso que Deus quer, que eu tome a decisão, que tu toma a decisão. Sim. Né? Por mais que esteja aí uma igreja orando, mas se eu não tomar a decisão, não vale de nada. Não vale de nada. E o Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Sim. Por mais a nossa parte, digamos, temos que fazer, orar, buscar por aquela pessoa, clamar por ela, mas ela tem a liberdade de escolher ou não. Sim. E o pior, para completar aqui, mano, e a pior situação que quando eu entrei dentro do sistema lá do presídio, mano, não é fácil usar droga, mano. Porque tem que ter dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Né? Eu roubava na rua para manter o vício. Quando eu botei os pés lá, eu ganhei uma Bíblia. Na verdade, lá eles doavam eu até trouxe hoje, irmãos. Depois vou mandar a foto ali no grupo. Eu tenho esse testemunho, às vezes falo para muitos e digo, não, começar a mostrar. E tem uns versículos aqui que eu me fortalecia lá. Eu nunca li a Bíblia, irmãos, na verdade. Aí eu vi uma fila no final do corredor lá e perguntei, o que está acontecendo ali? Eles estão doando Bíblia. Daí eu digo, Bíblia? Digo, fui pra fila. Aí e eu pedi pra Deus lá, irmãos. Eu pedi pra Deus tirar primeiramente, irmãos. Primeiramente. O pior de todas as drogas, se eu saísse pra rua e Deus me desse a oportunidade, era do crack. E colocasse um amargor na minha boca pra me livrar do crack. Daí, isso foi, né, no decorrer dos... Depois, quando eu vim pra cá, eu fui tentar usar de novo, mas fiquei um sábado, o dia inteiro ruim, vomitando, dor de cabeça. Aí eu entendi, mas não tava na igreja, né, irmãos? Eu entendi sobre aquilo que eu tinha pedido lá. Deus ouviu a Então, oração. não é assim, irmão, porque muitas das vezes a gente ora, o que acontece na nossa vida, de 2, 3 anos, é uma oração que tu fez há muito tempos atrás. Sim. Deus não se esquece, irmão, de nenhuma oração. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, como nós podemos estar acompanhando aí um pouquinho, acredito que se fosse contar tudo mesmo, bem detalhadinho,
dava muito tempo, né? Para os irmãos que estão aqui nos grupos, eu vou mandar aqui um videozinho mostrando a Bíblia que o irmão Moisés ganhou lá no presídio, tá? Nós vamos ver aí que o interessante é que dá pra ver que ela tá bem surradinha, bem de tempo mesmo, realmente é uma lembrança. O irmão fez bem em guardar, né? Até para o momento em que Deus preparar aí pro irmão, seja entrar num presídio ou, enfim, ter oportunidade de contar seu testemunho, é bom ter, né, algo lá daquele momento, lá daquele tempo. Então, os irmãos que estão nos grupos aí, eu estou mandando um videozinho da Bíblia que o irmão Moisés ganhou dentro do presídio. Porque lá, Pode falar. Lá entrava, irmã Débora, eu não sei se ele era pastor, não sei, irmãos, porque eu ficava distante, né? Entrava um com violão e um outro irmão. Aí onde eu escutei aquele hinos que é muito cantado, Prisioneiro. Ah, sim. Então, irmão, lá existia escrito assim no muro, assim, aqui só os fortes sobrevivem. E existe um ditado que muitos vão concordar comigo, os ouvintes que tiveram no sistema, diz um ditado lá que diz assim, aonde o filho chora e a mãe não vê. Olha, irmãos, eu vi matador, eu vi muitos bandidos lá chorar ao ouvir aquele hino, né? Passei muitos aniversários lá e vi bandidos matador chorar. Saudade, né, de estar com a família no final de ano. E eu, como era muito abusado, assim, brincalhão, eu dizia assim, ué, tu chorando? E ele, a gente não é de ferro, né? Sim. Né? E, claro, naquela época, irmãos, eu não sabia, porque eu não conversava muitas intimidades, a gente não se conversa muitas intimidades. Mas, claro, hoje que eu puxei aqui em Soledade também, que eu paguei um pouco, eu pedi pro meu pé que vim pra cá, quando nós viemos embora, eu conheci muitos ex-obreiro, ex-missionário, né, irmãos que estavam, né, perderam e voltaram pro crime, coisas assim que até laços mesmo que o inimigo mesmo armou, né, conheci muitos desviados dos caminhos do Senhor. Sim. E é assim, irmão, é tremendo como tem muitos lugares que tem, irmãos. A gente acha que não, mas tem irmãs, tem mulheres nas alas femininas, né? Tem, irmãos, tem. E assim, já que o irmão falou um pouquinho sobre, né, matadores lá que se via chorando, né? Queria que o irmão contasse um pouquinho como é que era essa questão lá de dentro. Porque a gente, de fora, né, às vezes alguns até tem um certo preconceito. Ah, mas, né, ir lá dar valor pra... Fez errado, tem que pagar mesmo, né? Como nós comentávamos um pouco falando sobre a capelania com o irmão Jonas. Mas a gente sabe que são almas, né? São almas, estão lá. Eu gostaria que o irmão nos fizesse conhecer um pouquinho de como que era a realidade lá disso, como é que viviam lá dentro, como que é um pouco do sistema lá dentro para quem está preso. Ah, irmão, vou falar no tempo que eu tava lá, né, irmãos? Vivido lá, né? Hoje eu não sei se é diferente. Mas naquele tempo, na verdade, lá dentro é um mundo diferente que aqui fora. Lá dentro tem regras. É como se eu nunca puxei o quartel. Lá a gente não fala muito nome, é sobrenome também. Eles me chamavam de Mota. E as celas lá não tem, naquela época lá não tinha as portas, que se chama tampão, né? As portas eram abertas. Então era uma jega, que era uma cama feita de concreto, pro trabalhador, e 9 no chão, dormindo um pro pé, um pro outro virado, né? Aí, e fora no corredor, que dormia no corredor ainda. Na verdade, naquela época lá era uma galeria, era para suportar em média lá 400 presos, tinha 800, 1000. Super lotado. E tempo de verão, meu Deus do céu, não. Então era tudo organizado. Horário, a banho era liberado, faxina, dia de visita, eram umas coisas respeitadas, virar pro canto, virar pra parede, não olhar pra... A não ser que o prisioneiro ali chame, ou me chamasse, pra estar junto com a família dele. Se eu tivesse onde transitar no corredor, tem que virar pra parede, é um ato de respeito. Sim.
Assim, não olhar para a mulher, olhar para a filha, né? Muito menos até brincar com as crianças, é uma cautela, porque tem olhos a todo momento, né? Sim. Então, pode, porque lá tinha muito duque, estuprador, essas coisas, se infiltrado no meio da galeria. Na galeria onde eu puxei, não tinha como puxar eles lá. Era pra galeria separada lá. Cortando um pouquinho, irmão, essa questão de crimes era separado, não ficavam, Sim, né? Não era uma coisa tudo artigos junto. de estupro e pedofilia, isso daí pra lá não ia. Lá ia só área de crime mesmo. Se eu tinha uma briga lá fora, se aqui fora eu tinha um desatento contigo, lá dentro não podia ter, naquela época, né? Hoje as galerias são diferentes, já tem a tal galeria, por causa se divide por causa das facções. Sim. Mas tudo regras. Que tinha numa cela, tinha que estar numa cela. Se sumisse uma agulha ou uma caneta, tinha que dar conta. Então são coisas muito sérias. Brincadeiras eram rigorosas, eram bem rigorosas. Não havia muita brincadeira. Só que assim, irmão, é um lugar que se dá uma bombinha e explode tudo. Imagino. E 24 horas é muita maldade, irmãos. É muita... É só morte, é só falar disso, é só falar de crime. Não tinha outra coisa que se falasse. Era só coisinha, jogo, era fumaça, é maconha. A gente sabe, irmãos, tem gente que diz assim, nesse lugar não, só entre aspas aí também, né, irmãos? Vamos entrar para a realidade no mundo que nós vivemos. Por causa que o que acalma lá um prisioneiro é as drogas. Sim. Né? Eles que sabem, se não tem, explode. É só as cadeias de segurança máxima que não entra nada, que agora tem meio agora. Mas ali naquela época ali era assim, irmãos. E era muito sério mesmo. Entendeu? Já vi fazendo maldade com as pessoas na noite e tu não poder fazer nada, porque às vezes armava uma armadilha, né? Os caras vinham pra uma galeria pra lá, aí sendo que a cabeça dele tava prêmio, sabe? Já tinha, aí matava. Então acontecia muitas coisas. Sim. Só que eu não me envolvia, né, irmãos? Que nem tenho, depois eu vou ler uma palavra aqui. Do que eu me guardava ali, irmãos, porque eu via aquilo ali, eu não queria me alimentar daquilo ali. Só que mesmo tu querendo ou não, tu se envolvia. Acabava, né? Acabava se envolvendo. É o ambiente, né, que se vive. Acredito que seja bem complicado ficar separado daquilo. Tem gente que diz que a comida era boa, né? Tem alguns lugares que é viandinha. Lá naquela época era feito no panelão cozinhado a vapor, né? Era uma comida horrível, mano, horrível. Mas eu era cozinheiro, tanto é que eu engordei bastante, né? Eu fiquei 8 meses cozinhando lá, depois não quis mais cozinhar, porque tinha que fazer comida para 20, né? A gente chamava comida paisana. Aí a comida que tinha, aquele presídio Fortalece lá, era do panelão. Então é uma comida a vapor, é uma comida que te inchava para te suprir, né? Sim. É bem interessante, assim, de saber. Eu perguntei pro irmão porque, nem eu digo, como o irmão disse, é outra realidade. Né? Outra realidade do que... A cadeia mesmo, irmão, é só para quem gosta. Porque lá tinham que sair e voltava, que nem eu, sabe? Mas tinha uns lá que já tinham 100 e poucos anos de cadeia. Imagina. Que já tinham uma vida lá já de homicídio, já, que lá não sai mais. Né? Daí, tanto é que tinha uma vida bem estável aqui fora. Porque vivia do mundo da droga lá. Todo mundo conhece como Presídio Central, é uma fonte de um banco, né? É um banco ali. Porque dá dinheiro. Ali dá muito dinheiro. Então, é uma calamidade assim, tremenda. Para dar guerras, então, meu Deus, irmão, é tremendo. Tem que se cuidar no pátio, dia de revista, dia de geral. Tem que se cuidar porque tu vai para pátio para outra galeria não aceita da outra. E a gente, se não ficava embaixo das janelas, a gente ficava longe. Tinha que todo momento se cuidar. Sim, uma coisa bem terrível mesmo, bem complicada, sim. Acredito que, né? Que nem eu contei numa outra programação, na programação que nós estávamos com o Diácono Jonas falando sobre o sistema. Eu disse que eu também quase fui presa, inocente, né? De uma vez que nós entrávamos no presídio ali em Espumoso, né? E eu contando para os irmãos ali,
Depois que eu caí na realidade, eu fiquei imaginando, meu Deus, imagina, eu acredito que eu devia ter naquela época, eu já era de maior, claro, pra poder entrar, mas eu devia ter em torno de 19, 20 anos. Eu fui ajudar um irmão que entrava lá, e alguém enganou esse irmão. Pediu pra levar um violão, e o violão tinha coisa dentro. E eu, como era um senhor, eu fui ser a boazinha. Não, irmão, pode deixar que eu carrego o violão. E eu tocava também, né? A princípio, esse irmão lá, que se dizia crente, também tocava, muito bem, por sinal. E pediu, a família foi e pediu, leva o violão pro fulano. E aí eu entrei. E lá, pra honra e glória do Senhor, nós temos um obreiro lá, né? Que é obreiro mesmo, com comunhão e tudo da igreja. E esse irmão chegou pra minha irmã, toma mais cuidado da próxima vez, porque o violão que a irmã trouxe estava enxertado. Na hora, eu não entendi a palavra, porque pra mim, lá, né? Sim. Eu não vivi nesse mundo, então não sabia. E depois eu fiquei pensando, depois eu fui entender o que era. Eu pensei ainda que o irmão revistou. E é claro que ele saberia que não foi eu que ia levar aquilo lá, né? Nos conhecia e tudo. E eu disse, imagina se outro tivesse pego aquilo lá e eu ia ficar presa até eu explicar que não era meu, né? E eu fico pensando assim, como é que seria, né? Mais cauteloso, isso é. E eu fiquei pensando como é que seria, Deus livre, uma experiência dessa, né? Porque a gente sabe que é terrível. Claro que eu sei que é um pouco diferente aqui no interior, né? Onde o irmão foi. Mas eu digo, imagina, né? Seria horrível, né? Deus livre, mas misericórdia. E ele, Deus nos livrando, né? Mas... E a gente fazendo a obra, né? E na inocência lá, né? Mas Deus, como Deus, ele cuida de tudo, né? Não permitiu que nada acontecesse. São 22 horas com 13 minutos, 22h30, Pastor Marcos Vargas tem que entrar aí na rádio, então vamos dar uma corridinha aqui, né? Então, contextualizando tudo aí, nós ouvimos muito, né? Mas contextualizando aí, irmão, então, na verdade, os pais eram cristãos, né? Então, o irmão, na verdade, desde novo conhecia, pelo menos ouvia falar de Jesus, né? Tinha esse conhecimento de Jesus, e a gente vê que não é pelos pais serem cristãos que às vezes vai segurar os filhos na presença de Deus, né? E são coisas que acontecem, né? Uma coisa que eu digo assim, hoje, às vezes eu comento até com os pais em casa, digo, não, digamos, alguma coisa, escolha que o filho fez, não se culpa. Tu ensinou da forma correta, sim, não se culpa, né? Agora, digamos, é de maior, ele que decide a sua vida, né? Mas nós vemos aí, então, que o irmão, na verdade, teve um conhecimento de Jesus desde novo, né? Acabou entrando novo, com 16 anos, como o irmão falou, para esse mundo, né? De usar drogas e tudo mais. E a gente vê que é a realidade de muitos jovens hoje em dia, essa questão que o irmão falou mesmo, de querer ter poder, sim, né? De querer, enfim, se sobressair, né? Eu acredito que é o que cativa muitos a entrar para isso, né? Querendo ou não, sente um poder a mais de repente andar armado, né? E a gente vê que, na verdade, a realidade que vai enfiando essa pessoa é totalmente diferente do que, às vezes, ela inocentemente pensa que é, né? Então, os irmãos que estão escutando aí, a gente pôde ouvir um pouquinho do testemunho do irmão Moisés, acredito que teria muitas outras coisas para falar, mas quem sabe a gente marca uma parte 2 dessa entrevista, amém, né? Glória a Deus. E tempo nós vamos ter bastante aí, várias sextas-feiras para estar trazendo aí nas programações, então, alguns irmãos, né, para trazer, para edificar a vida dos irmãos. E você, quem sabe, tenha parentes que está nessa situação, eu mesmo, né, nos meus familiares tenho pessoas, né, que às vezes a gente pensa, não tem jeito, né, mas a gente tem que lembrar que Deus tem poder, Deus, né, tem. E a gente tem que continuar orando, isso, a gente tem que continuar orando, e que no momento certo, né, a gente tem que orar que nem que Deus salve no último momento, né, amém, que alguns, infelizmente, vai ter que ser, felizmente, melhor dizendo, vai ter que ser assim, né, pela dor, mas o importante é que Deus salve, né. Então podemos ouvir aí o testemunho do irmão Moisés, que foi com certeza abençoador, edificante aí para sua vida. E para nós concluir aqui, irmão Moisés, eu queria saber, irmão, em rápidas palavras, depois de cristãos, que eu, como disse pro irmão, há muitos preconceitos ainda, sim, por pessoas que são, enfim, ex-matadores, ex-criminosos. Se o irmão sofreu algum tipo de, como é que eu posso dizer, como é que eu posso usar a palavra, o termo? Seu irmão sofreu alguma batalha nessa área, alguma, sim, discriminação de cristãos depois de se converter por causa do seu testemunho? Na verdade a gente passou, né, mano? Eu passei, na verdade.
por motivo assim, irmãos, de, sabe, do primeiro amor, assim, tá empolgado Uhum. e a gente quer falar, eu queria falar da transformação que Deus fez na minha vida, assim. Aí, quando eu tô a falar, assim, irmãos, eu olhei pros irmãos, os irmãos estavam tudo com os olhos regalados. Daí, irmãos, eu entendi uma coisa, né? A gente não deve fazer nada sem a direção de Deus, irmão, porque eu Sim, queria falar do meu eu, né? Aí eu dobrei os joelhos um certo dia e disse assim, Senhor, que a partir de hoje eu falo do meu testemunho, se o Espírito Santo de Deus, o Senhor tocar em mim. sim, Porque eu não quero deixar assim que nem, sabe, irmão? Porque eu me senti, sabe, parece que eu assustei, assim, sabe, irmão? sim, Sabe, assustei. E com a cristão, assim, mas já eu escutei assim, mas tu não. Eu digo, por que não? Deus pode restaurar até a tua vida, é só tu querer, sim, sim, né? Ah, mas será que tu mudou mesmo? Sabe escutar? Porque o inimigo trabalha de várias maneiras, irmão, e usa as pessoas, como sim. quer. As pessoas que se deixam ser tomadas. Então já teve, irmão, já teve sim, olhares assim. Ó. Mas agora não, irmãos, agora Deus faz, né? Deus faz a sua Sim. glória permanecer. Né? Não, e agora também já passou mais tempo, né? Deu, Sim, digamos, tempo das pessoas, como é que a gente diz, digerir aquele sim. processo, Conhecer, né? assim, Conhecer isso. conhecer. Mas eu acredito, assim, que muitos acabam passando, às vezes, por isso, né? E até Eu, causar, porque há pessoas que têm medo, né? eu chegou De. num ponto que eu pedi perdão para a igreja, irmãos, né? Porque quando eu aceitei Jesus, eu tive umas questões familiares minhas. Daí, com a minha família, com a minha irmã, e pedi perdão para ela, pedi perdão. Aí depois desse fato, pedi perdão para a igreja, sabe? Aquilo já me foi me fortalecendo, me deixou mais Sim, gigante pelo ato do perdão. Porque quando tu perdoa esse tipo de situações, né, que a Bíblia diz, né, tem que... Para mim, na verdade, para mim permanecer, eu já tinha lido, fiel a Deus, para mim, eu tinha que perdoar aquelas pessoas sim, né, de algum mal, mesmo querendo fazer, não, irmão, não, irmãos, eu pedi perdão, porque muitas das vezes, porque eu falava de uma maneira ali, que nem os irmãos estão vendo assim, eu comunico muito com as mãos, né, e aí eu falo assim, eu sou bem falador mesmo, sim, gosto de falar assim, me envolver nas coisas, aí só que eu falava assim e assustou, sim. então isso me fez o quê? Me fez ter mais, ah, como é que se diz a palavra, temperança nas palavras, Isso, né, aham. medida nas palavras, né, Sim. E é aquilo, né? Tudo tem tempo certo. sim. E às vezes o testemunho não vai causar tanto impacto. Às vezes o ambiente não é para contar ali na igreja, Não, onde tem gente que às vezes desde pequeno é crente, nem conhece muito essa realidade, às vezes assusta mesmo, sim, né? Às vezes Deus quer preparar para outros momentos, para outro tipo de público, né? Que vai dar mais valor, pessoas que viveram da mesma forma, quem sabe estão querendo sair, escutar um testemunho desse e vai acreditar de que Deus tem poder, né? Para restaurar. E Deus tem, com certeza. Irmão Moisés, vou pedir para nós finalizar aqui, então, para o irmão, né, deixar aí uma palavra, um recado para os nossos ouvintes, né, para reflexão de todos aí. amém. E enquanto o irmão prepara aqui, vamos ver. Algumas pessoas estiveram conosco aqui, mandaram sua mensagem. É claro que há muitos ouvintes e nem todos mandam mensagem, mas temos aqui a diaconisa Mônica Goulart, o irmão Gustavo, que estavam aí na escuta da programação. Também a irmã Rosana Colette, lá diretamente de Camargo, trabalhando. Glória a Deus, abençoe a irmã aí que esteve na escuta juntamente conosco. Também o irmão Orlando, glória a Deus, abençoe. Também aqui mensagem da irmã Regina, também esteve na escuta conosco. Glória a Deus aí pela vez dos nossos irmãos. Também a irmã Fernanda Cavalheiro mandou mensagem aqui. Deixa eu ver se houve mais alguns. Irmão Gabriel Medeiros, também lá de Caxias do Sul, esteve na escuta. Que Deus abençoe os irmãos que mandaram a sua mensagem. Glória a Deus. E agora, então, para nós finalizar, 22 horas com 21 minutos, vamos conseguir terminar no horário. Glória a Deus. Aleluia. Logo, logo aí, então, Pastor Marcos Vargas entra com o programa Hora do Milagre. Você fique ligadinho aí para participar, né, de mais uma programação abençoada que o pastor Marcos emenda aí, né, o programa Hora do Milagre com a oração da madrugada. Então você continue ligadinho aí na Rádio Filial 1. E nesse momento, então, já quero agradecer o irmão Moisés, né, por ter aceitado o convite de estar aí falando um pouquinho, né,
da sua história, e a gente sabe que há assuntos que às vezes são mais melindrosos, mais particulares, mas o irmão aí não mediu esforços para estar abrindo e nos edificando, né? De que forma você foi edificado? De entender e de lembrar que Deus, ele faz milagre. Não importa a situação que o homem esteja, se ele abriu o coração para o Senhor, né? O Senhor, ele tem poder para entrar e transformar. Amém? Aleluia. Então eu já agradeço, irmão Moisés, por ter aceitado o nosso convite aqui na programação de hoje. O irmão pode, então, ter a liberdade de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Amém, irmãos. Eu tenho nessa Bíblia aqui, o qual que me acompanha todos esses anos lá. Eu risquei, irmão, naquela época eu tinha ganhado uma caneta, só a caneta, a parte de dentro, de fora não, que é complicado ter caneta lá. Sim. Eu risquei, irmãos, uma palavra que eu lia, que se encontra no livro de Salmos, número 64, versículo 64, capítulo 1. Na verdade é todo o capítulo, mas eu vou ler só o 1 e o 2, que é qual eu pedia para Deus me guardar a todo momento lá, irmãos. Que nos diz assim, ó: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eu li isso aqui, irmãos, por causa que, mesmo eu não ser crente, irmãos, isso aqui me dava uma paz tremenda, um descanso, sabe? Que eu buscava do Senhor, assim, porque era um desespero, irmão. Isso aqui era um ato de desespero. E no Salmo 118, irmãos, que todo mundo conhece, irmãos, que aqui Deus diz assim, ó, a palavra do Senhor diz assim, irmãos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E eu fiquei tremendamente maravilhado, porque, irmãos, quando eu li essa Bíblia hoje, que eu procurei ela e achei, irmãos, porque são umas palavras que me peguei bastante para me guardar de todos os anos que eu fiquei lá, irmãos. Né? De tudo que eu vi, coisas que eu vi do decorrer dos anos lá, passar lá. Mas eu sabia que Deus não ia estar comigo lá, irmãos. Sim. Teve momentos que eu não tive visita lá porque Deus estava comigo. Teve momentos que cara, fome não passei, mas eu não tinha um sabonete, não tinha um aparelho de barba. Era dos outros usado. E é complicado dos outros, ninguém dá nada, né? Sim. E tem mais duas palavras que eu vou deixar no Lucas capítulo 12, versículo 37 e 40. Que bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier achar, vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E no 40 diz assim, ó: portanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imagineis. Então eu ficava gloriosamente, irmãos, assim, ó, maravilhado, a palavra certa. Ficava maravilhado nessas palavras de conforto, irmão. E qual eu risquei aqui, e isso me dava alegria, porque é a promessa dele, irmão, aqui no Lucas 12, que é a sua promessa, irmão, dele. Se eu guardar as pequenas palavras, eu sei que irmãos, eu era errado, irmãos, eu era falho, eu era um pecador, mas eu sei que Deus me via, eu sei que Deus estava reconhecendo a sinceridade do meu coração. Sim. Que Deus venha reconhecer a sinceridade do coração do teu familiar, ou do teu mesmo que está escutando neste momento, que tem algum familiar preso, né, irmãos, que eu me glorifico, irmãos, assim, ó, na parte de uma das perguntas, irmão, que eu vou falar rapidamente aqui, sobre a capelania prisional, irmãos. Né, pela graça de Deus, eu quero fazer parte, irmãos, eu sei que meu Deus vai preparar tudo, irmão, porque preciso, irmão, preciso de irmãs, preciso de irmãos, né, que venham, irmão, lidar nessa área. Sim. Porque lá se encontram almas, irmãos, almas. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. A gente não sabe o dia que o nosso Senhor vai buscar. Nós estamos aqui para fazer a parte que Jesus nos concedeu a nós. Né, irmão? De buscar e de pregar a palavra a toda a criatura ir, irmão. Sim. Não se segurar de nada. Então, essa parte maravilhosa, qual, irmãos, que às vezes os irmãos falam. Eu tive conversando um tempo que o pastor Sérgio Cortez esteve aqui. Se ele estiver escutando, que Deus abençoe a sua vida. E sobre irmãos também que estão escutando, de pastores, irmãos que vão na parte da prisionar, irmão,
Que Deus abençoe, estão nas minhas orações, as irmãs estão na minha oração. Porque quando eu escuto, irmãos, me sobe um amor tão grande assim, eu começo a chorar. Ele falando assim das coisas maravilhosas lá de irmãos, irmãos. Tem irmãos lá. Tem irmão lá que estão guardados, irmão. Tem irmão lá que estão sendo fiel, estão vendo as suas famílias no dia de visita. Né? Nós sabemos que tem lugares que tem celular, mas os irmãos são guardados lá, fazendo tudo conforme a lei de Deus, todos os mandamentos que Deus nos manda cumprir, irmão. Então é glorioso, irmãos. Um dia Deus vai me oportunidade de ir, irmão. De ir, irmão, fazer essa vontade, a vontade de Deus, irmãos, né? A qual Deus sabe do meu coração. Sim. Porque nós não podemos deixar, Deus me deu um dom, irmão. Deus te deu um talento, um dom. Deus te deu algo maravilhoso, meu irmão, para te fazer. Só tem que fazer. Ah, Senhor, eu não sei falar direito, Senhor, eu não sei cantar. Irmão, Deus não está procurando isso. Deus está procurando verdadeiros que façam. Pessoas dispostas. Dispostas. Não... Querendo, Deus, ele capacita. Sim, é ele que vai te dar, conceder as palavras, irmão. Não adianta querer falar bonito. Não, Deus vai te conceder as palavras no momento certo, na hora certa. Né, irmãos? Assim é gratificante, irmãos. Vou pedir assim para os ouvintes, irmãos, que põem na oração, irmãos, a obra prisional. Põem em oração, irmãos, não seja assim, irmão. Deus vai resgatar assim o traficante, Deus resgata o assassino, Deus resgata, irmãos. Que a palavra de Deus é Ele que nos julgará, irmãos. Nós estamos aqui para julgar ninguém, é Ele que vai nos julgar. Se a alma ali é perdida, se a alma ali foi falha, ou alguém, talvez um familiar teu. Né, irmãos, eu roubava de pessoas que, imagina, irmão, achava documento dentro do carro, com os bilhetes para pagar, né, com as 2 prestações, ia lá e o miserável do Moisés roubava para vender ali por 2, 3 mil, irmão, naquela época, para usar droga rapidamente. Aí me diz, irmão, me diz que Deus me libertou de algo impossível. Eu não conseguiria me libertar. Sim. Mas para trazer um fortalecimento na tua vida nessa noite, irmãos, que venha sobre tua vida, irmãos, a crescer o ministério, que venha sobre tua vida a capacidade desse dom maravilhoso, a qual Deus dá para todos. Não importa se tu está passando pelo deserto, tu está passando por uma aprovação, talvez você não esteja entendendo, talvez não esteja compreendendo dessa parte. Mas é Deus que está trabalhando para mais na frente você vai ver o prazer, o gosto de fazer a obra de Deus nessas questões, irmão. Tem muitos lugares faltando, tem nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Deus nos manda, irmãos, para nós ali aconselhar os asilos aqui, irmãos, que eu conheço aqui, ó. Tem asilos ali que tá faltando irmãos que vêm ali a fazer culto no orfanato, nos hospitais, né? Nós sabemos aqui onde nós moramos, né, irmãos, aqui é uma obra tremenda, irmãos, pela maçonaria, mas Deus vai nos dar estratégia, irmão, nunca desistir. O segredo é nunca desistir. É isso aí. Glória a Deus, então, tivemos uma programação aí abençoada, lembrando a todos que depois a programação estará disponível no canal do YouTube, tá? O áudio da programação. Por enquanto ainda não avançamos na tecnologia, né, de gravar lá no YouTube também. Vídeo, mas o áudio vai estar disponível lá no canal, então procure Débora Goulart, Edificando Vidas, você vai encontrar, então, todos esses episódios aí do Edificando Vidas Podcast lá no canal, amém? Se você quiser recapitular, mandar o testemunho para alguém, logo vou estar disponibilizando lá no canal, já se inscreva, deixe seu like lá nos vídeos, comente, tá? Que vai ser uma bênção, mais uma vez. Obrigado, irmão Moisés, por ter aceitado o convite de estar aqui. E nós vamos, então, encerrando a programação por aqui. Que Deus abençoe a sua vida que esteve conosco até aqui. E até a próxima sexta-feira, então, Senhor. A partir das 21 horas estaremos aqui novamente com mais um episódio do Edificando Vidas Podcast. Pastor Marcos, se estiver na escuta, nos perdoe aí. Passamos um minutinho, glória a Deus, mas logo já vamos estar saindo aí para que o Senhor possa então entrar. Fiquem ligadinhos no programa A Hora do Milagre, que logo já estará entrando no ar com certeza. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.